Você já imaginou que um dia mulheres encarceradas poderiam se tornar as mais ferozes defensoras da liberdade? Essa é a história de uma mudança surpreendente, uma revolução silenciosa que transformou sua vida e o destino de uma nação inteira. No coração da Ucrânia, onde a poeira e o cheiro de guerra permanecem constantes, tens de lágrimas, sonhos e dor, uma força invisível emergiu. Mulheres que um dia estiveram em cozinhas, salas de aula ou celas agora ocupam as linhas de frente de uma batalha épica contra a invasão de Putin. Milhares de soldadas ucranianas estão lutando com uma coragem que desafia a lógica. Enquanto os russos esperavam enfrentar soldados profissionais, encontraram algo muito mais inesperado. Mulheres que não têm mais nada a perder, que juraram vingança e estão prontas para tudo. Essa resistência vai além de estatísticas. Ela mudou a essência do conflito. As Amazonas, feiticeiras de um novo tempo, formaram uma barreira invisível que virou as estratégias russas de cabeça para baixo. Para entender essa resistência assimétrica, precisamos olhar por trás das grades de ferro, onde uma decisão difícil foi tomada. Diante das táticas de ondas humanas e ataques contínuos do exército invasor, o Ministério da Defesa ucraniano tomou uma decisão radical. Abriu as portas da prisão. Mas aqueles que saíram não eram mercenários de máquinas assassinas. Eram mulheres que pagaram seus erros passados na linha de guerra. Mulheres dispostas a deixar suas marcas no campo de batalha. Entre elas está uma soldada conhecida pelo codinome Tequila. Ela é a personificação dessa nova doutrina de luta. Quando perguntada se tinha dúvidas ao se juntar às forças de ataque, ela revelou que sim. Mas mesmo sob ordens de uma missão suicida, ela iria. Ao deixar a prisão, ela respirou fundo. E na sua voz, uma frase ecoou: até o ar aqui fora é diferente. Anos em uma prisão cinzenta no nordeste de Kharkiv, pareceram dividir essa mulher do mundo civil. Mas a guerra abriu uma porta inesperada para ela, a chance de liberdade verdadeira. Para Tequila, liberdade não é uma vida confortável fora das trincheiras. É a coragem de estar na linha zero, com uma arma na mão, enfrentando o inimigo de frente. Ela saiu de uma cela fria direto para o lamaçal das trincheiras e tudo mudou. Sua história não é apenas um relato de salvação individual, mas a prova do renascimento de uma nação. Essa transformação silenciosa revela que muitas outras mulheres estão prontas para lutar, para defender um país que não aceita ser derrotado. E essa é a verdadeira revolução. Mulheres que, enfrentando suas próprias sombras, tornaram-se a última defesa de uma Ucrânia que resiste com toda a força da sua alma. Imagine isso, milhões de drones inimigos custando fortunas em rublo, caídos pelo barulho de uma metralhadora antiga nas mãos de mulheres ucranianas. Isso não é ficção. Isso é Bucha, à meia-noite, onde professoras se transformam em caçadoras de céu. Você ousaria enfrentar uma mãe sem família para perder? A rainha das trincheiras, codinome Tequila, ilumina como uma vila inteira resistiu à ocupação russa com raiva pura. Seu fôlego profundo ao sair da prisão ainda ecoa, o ar fresco carregando o cheiro de liberdade, nada como o mofo úmido das celas frias. Quantas ucranianas como ela trocam vidas comuns por essa batalha cruel? É um enigma, um paradoxo vivo. Oficiais penitenciários ucranianos admitem o choque. Deixar refeições quentes, camas seguras, prisões relativas por lama gelada e o constante cheiro de pólvora, sempre à beira de explosões de morteiros. Quem escolheria tal insanidade racional? Mas a força aqui é mais profunda que sobrevivência. É expiação, vingança ardente. O comandante de campo, Red Hog, explica: para essas mulheres, a linha de frente troca a marca de criminosa por heroína societal. Avançando com rifles de assalto contra posições russas, não sentem medo, apenas necessidade crua de existir além do passado. Como o som de botas afundando na neve crujente, cada passo é existência virando fúria. Helena, 36 anos, ex-cozinheira condenada por delitos menores, é o auge dessa mudança. Ela não luta só por culpa. Vem de dor bruta. Perdendo filho de 25 e marido no inferno de Bakhmut, ela agora carrega a coragem perigosa de quem nada tem a perder. Seu pulso acelera? Não pelo perigo, mas pela vontade de retaliação. Toque seus olhos cheios de perda frios como gelo derretendo em fogo oculto. Helena e iguais representam ameaça imprevisível ao exército russo. Medo da morte virou desejo de revidar, humilhando invasores com resistência feminina invisível. Além delas, 70.000 mulheres anônimas escolheram combater nas linhas ucranianas. Delas, 5,5 mil servem nas linhas mais duras e críticas, enfrentando o pior. Bucha é o exemplo chocante. Russos esperavam soldados profissionais, mas deparam com mães e professoras armadas, revertendo planos estratégicos. Bucha, outrora palco de atrocidades russas em 2022, virou fortaleza noturna.
O barulho metálico dos céus à meia-noite lembra uma metralhadora Machine dos anos 1930 acordando, pronta para desfazer tecnologia moderna em ferro retorcido. Como seria ouvir esse eco, sentindo o frio da noite úmida enquanto civilizadoras se voltam guerreiras? E se Putin soubesse que essas bruxas, organizadas fora das prisões, bem no coração civil, riem dos drones iranianos Shahed 136 Kamikaze? Elas os abatem sem medo, adaptando metralhadoras pesadas com sensores térmicos e pontas laser. Imagine uma veterinária de 51 anos, Valentina, Elias Valkyrie, que agarrou uma arma depois de russos ameaçarem seu filho. Sou lenta para correr, ela diz, mas disparo essa arma com precisão mortal. Ou Ana, professora de matemática, alternando quadro negro com talho de balas à noite. Suas mãos, outrora segurando giz poeirento, agora puxam gatilhos para defender o futuro ucraniano. Esses grupos móveis usam tablets com software especial para rastrear rotas de drones, formando triângulos de fogo cruzado. Nega ataques russos por centavos em balas, uma vitória tática econômica. Até 2025, número de soldados femininas ucranianas superará 70 mil, rumo a 100 mil, um aumento de 40% desde 2021. Mulheres agora comandam tanques, atuam como atiradoras, operam baterias de artilharia e pilotam drones FPV, na linha zero onde olhos de inimigo encontram olhos de revanche. Essa presença feminina esmaga propagandas russas de Ucrânia exausta, criando paranoia entre tropas. Será que o atirador ou piloto é uma vingadora local? O coronel André Verlotti resume sobre a formação de bucha. Homens foram ao fronte ou fugiram. Mas mulheres? São mais selvagens que homens, pois russos destruíram suas vidas, lares, famílias, despertando uma ira sagrada que não se toca. Isso provoca ondas socioeconômicas, abalando papéis de gênero ucranianos. Com a escassez de homens em setores como logística e produção, mulheres enchem lacunas, produzindo uniformes especiais, coletes e equipamentos para colegas na frente. A guerra longa endureceu a sociedade, não a esgotou. Recursos humanos ucranianos expandem, figuras como a professora Ina mantêm vida civil ao contribuir defesa militar, frustrando planos russos de tornar a Ucrânia inabitável. Escolas abertas, aulas acontecendo. Mesmo guerras transformam almas em armadilhas inesperadas. O que será o próximo capítulo dessa transformação? Quando mães se tornam armas que Putin jamais previu. Você imaginou uma coisa dessas acontecendo em nossas vidas cotidianas? Sinta o cheiro da terra revirada, o toque frio do metal. E pergunte, quem realmente ganha essa guerra invisível? Contron 08 Imagine isso, prisioneiras ucranianas emergindo de celas diretas para trincheiras lamacentas, não como criminosas brutas, mas como soldadas vingativas. Elas inspiraram uma revolução na guerra, um exército feminino de 70 mil mulheres, muitas nas linhas mais duras. Você sabia que russos esperavam enfrentar veteranos? Em vez disso, encontram mães e professoras jurando revanche. Isso redefine a batalha. Anteriormente Tequila, ex-prisioneira, revelou como cidades resistiram à ocupação russa com ódio puro. Seu primeiro fôlego livre trouxe ar fresco, nada como o cheiro estagnado de. Seu salto de Bells Frias para a lama revelou transformação nacional. Agora, essa parte explora por que tantas ucranianas ingressam no exército. Oficiais da penitenciária estadual ucraniana veem paradoxo. Trocar 3 refeições diárias, camas quentes e segurança relativa por trincheiras cheias de perigo. Alimentação escassa, cheiro de pólvora queimada, tostapadas ondas sonoras de explosões. Quem faria escolha tão irracional? A motivação supera o instinto de sobrevivência. É expiação e vindicação fervorosa. O comandante de campo Red Hog traça linha fina. Para elas, frente à chance de trocar rótulo de criminosa por heroína. Avançando com rifles contra russos, sentem não medo, mas necessidade existencial, pés afundando na lama úmida, coração pulsando como tambor de guerra. Que lembre e lê a essência desta transformação. Helena, 36 anos, ex-cozinheira condenada por delitos leves. Razão vai além culpa, vem de sofrimento retir digno. Perdendo filho de 25 e marido em Vokmut, carrega coragem perigosa de nenhuma vela. Toque suas mãos tremendo de raiva, sentem calor da perda fundindo em sede de justiça. O que torna a pessoa mais letal na guerra? Nenhuma vida atrás para perder. Helena e iguais ameaçam russos imparavelmente. Medo da morte virou desejo de humilhar invasores com contra-ataques imprevisíveis. Além delas, 70 mil mulheres optaram por combater nas linhas ucranianas. Destas, 5,5 mil estão nas linhas mais severas e críticas. Como som incessante de enxadas para atrizes, dificilmente racional. Essas mulheres estão postadas onde olho encontra olho inimigo, sob fogo incessante de artilharia.
Não só enfermeiras, mas comandantes de tanques, franco-atiradoras, operadoras de baterias, pilotos de drones FPV. Presença delas esmaga narrativas russas de exército ucraniano exausto, cria paranoia profunda entre tropas russas, sabendo snipers ou drone pilots podem ser mães ou professoras buscando vingança. Bucha é exemplo impressionante. 2022 viu atrocidades brutais russas nas ruas, violência cotidiana como ar respirado. Agora trauma virou disciplina militar. Mulheres como professoras, médicas, manicuras, contadoras viram protetoras noturnas do espaço ucraniano. Essas bruxas, organizadas fora prisões, no coração civil, provocam medo em pilotos russos. O ruído metálico ecoando os céus de Bucha à meia-noite soa como máquina pesada despertando, pronta para despedaçar drones a partir de sucata. Elas repelem ameaças de drones kamikaze Shahed 137 sem hesitar. Algumas usam metralhadora Machine modernaída com apontadores laser e câmeras térmicas, arma pesada fixa e de fogo contínuo, rasgando aeronaus lentas com sons de motor nobre. Em mãos de veterinária ou docente, vira defesa antiaérea high-tech. Essas unidades não têm limite etário. Valentina, 51 anos, veterinária conhecida como Valkyrie, puxa gatilho decidido. Em 2022, quando o russo apontou arma para filho dela, escolheu guerra. Posso não correr, mas uso essa metralhadora, ela afirma, gritando verdade que Putin ignora. Quando se encurra uma mãe, ela vira arma além de doutrinas militares ancestrais. Grupos móveis rastreiam rotas com tablets especiais, formando fogo cruzado com triângulos. Anulam ataques enxames russos com balas custando poucos dólares, não mísseis custando milhares. Vitória econômica causa ucraniana. Até fim de 2025, números de soldadas femininas ultrapassarão 70 mil, rumo a 100 mil, aumento total de 40% desde 2021. Natureza desse crescimento, antigamente complemento logístico, médico ou administrativo nas pernas traseiras, agora linha zero, onde contato inimigo é constante. Corre sabia ainda o coronel André Verlotti sobre formação de Bucha. Parte significativa de homens foi ao fronte, alguns se esconderam. Mas mulheres? Podem ser mais selvagens que homens, pois russos, destruindo vidas, lares e famílias delas, despertaram ira sagrada impossível de acalmar. Esse efeito onda provoca transformação socioeconômica, papéis gender tradicionais ucranianos abalados por necessidades bélicas, escassez salarial masculina e logística, produção industrial preenchida por mulheres. Produzindo uniformes especiais, coletes baleados e equipamentos para linhas frontais. Guerra prolongada, esperado criar fadiga metálica ucraniana, em vez disso endureceu sociedade. Recursos humanos lado ucraniano não secam, expandem. Figuras como professora Ina garantem continuidade e vida civil enquanto contribuem em defesa militar, frustrando estratégia russa de tornar Ucrânia inabitável. Escolas abertas, aulas ocorrem. Colabor naturalmente, guerra absorve vida civil. Você imaginou mães transformadas em máquinas de guerra, humilhando forças de uma potência global com lâminas antiquadas e criatividade brutal? Toque neve gelada sob pés, som crepitante, fôlego visível. O que se sente ao perder tudo e lutar exorbitante breve pelo retorno? Esta guerra revela, espírito feminino pode revirar impérios inteiros. Sem aviso. Que poder oculta-se quando desesperança vira força bruta? Você alguma vez passou por algo que virou sua alma de doente? Sinta cheiro terra queimada, diga, como reagiria se família destruída despertasse besta internamente? Esta é a anatomia resistência assimétrica. Atrás grades, ferramenta nascem armas invisíveis revirando cálculos russos estratégicos. Realidade desconhecida pelos invasores. Mães como Tequila, Helena, Ana, Valentina são parede invisível derrubando dominação. Que nunca imaginaria a guerra mudando naturezas humanas assim, Arter continuem. Metem, prossigamos olhando atrás grades where decision radical aconteceu. Ministokli defense ucraniano, enfrentando tactics ondas humanas russas e ataques incessantes, abriu portas prisões para reforçar fileiras. Emergiram não máquinas criminosas como Wagner Group, mas mulheres dispostas a pagar erros passados nos trenches. Como são portas abrindo, eco de liberdade Bittersweet, ar fresco carregando gosto rembouros de aspeta terra molhada. Soldada Tequila embodies esta nova doutrina. Você teve dúvidas em ingresar unidade assalto? Perguntaram. Ajalau bem sim. Mas mesmo order é da agora eu iria. Moment primeira saída prisão. Respirei fundo. Ar é diferente fora prisão. Anos em prisão cinza nordeste de Kharkiv Septal, cifrão H separaram vida civil, guerra oferede porta inesperada à liberdade. Parar os Tequila, liberdade não conforte Sion com bem, mas Santanzar Point zero inimigo com VA pulmão. Passo frio bunk para trenches lama cento Seiol.
História dessa ucraniana não só salvação individual, mas prova transformação total nation. Palavras tequila Shedlus Resistance Town Occupation. Exemplos muitos ucranianas Women Soldiers Like This. Na manhã seguinte, o som metálico dos drones ecoa pelo céu de Bucha, como uma sinistra sinfonia de máquinas de guerra dos anos 1930. O barulho cortante lembra as antigas metralhadoras, prontas para transformar tecnologia moderna em destroços. Aqui as chamadas bruxas de Bucha, que operam fora das prisões, enfrentam o medo dos pilotos russos que sabem que na escuridão, essas mulheres estão prontas para atacar. Bucha, palco de uma das invasões mais brutais de 2022, virou símbolo de resistência e de uma coragem que desafia toda lógica. Durante o dia são mães, professoras, médicas, manicure ou contadoras. Quando a noite cai, tornam-se defensoras incansáveis do espaço aéreo ucraniano. Uma operação de combate que poucos já viram na história moderna de guerras. Seus equipamentos? Uma prova concreta de assimetria tecnológica. Rússia tenta invadir suas cidades com milhões de dólares em drones kamikaze feitos na Irã. Mas as bruxas de Bucha não avaliam o perigo. Elas enfrentam o inimigo sem medo. Algumas dessas mulheres são tão corajosas que usam qualquer arma ao seu alcance. Entre elas está a metralhadora Machine, uma arma pesada fixa de disparo contínuo. Uma verdadeira força de destruição contra drones lentos, que chegam a fazer barulho como motos elétricas rurais. Com laser, câmeras térmicas e tablets, essas armas tornam-se sistemas de defesa aérea de alta tecnologia. E o mais impressionante, essas guerreiras não têm limite de idade. Valentina, conhecida como Valkyria, é uma veterinária de 51 anos, que personifica o espírito de sua unidade. Mas como ela, há muitas outras. Quando ela diz, posso não correr, mas posso usar essa metralhadora, a frase carrega uma verdade devastadora. Uma mãe, uma mulher comum, transformada numa combatente que desafia a lógica da guerra. Mas a pergunta que fica é, até onde a coragem pode chegar quando a alma de uma nação está em jogo? E essa força invisível, que transforma civis em soldados de guerra, como pode ser capaz de alterar o equilíbrio de poder? Bucha virou símbolo de uma resistência que vai além do medo. Elas estão lá na linha de frente, enfrentando drones iranianos, metralhadoras e o próprio caos. E o que vem a seguir? Uma nova batalha está prestes a começar. Aos 51 anos, Valentina, conhecida como Valkyrie, desafia todas as expectativas. Sua história prova que idade não é obstáculo para a coragem. Em 2022, um soldado russo pôs uma arma na cabeça de seu filho. Em vez de recuar, ela decidiu lutar. Disse com firmeza, posso não correr, mas posso usar essa metralhadora. Uma verdade que Putin jamais entenderá. Quando uma mãe é encurralada, ela se transforma numa arma mais poderosa do que qualquer doutrina militar poderia prever. Imagine uma professora de matemática, Ana. De dia, ela ensina cálculos na escola. À noite, empunha armas na linha de frente. Sua rotina revela como a guerra tomou conta da vida civil na Ucrânia. Abandonar a floresta, deixar a camuflagem no carro para depois ensinar e ao entardecer, defender seu país. Para ela não há contradição. Ambas as mãos, uma carregando giz, outra disparando tiros, representam formas de proteger o futuro. Essas mulheres não são civis jogando de forma aleatória. Graças a softwares especiais em tablets, elas rastreiam rotas dos drones, formando triângulos de fogo cruzado. Neutralizam o maior trunfo russo, ataques em enxame. Mas o fazem com balas que custam poucos dólares, não com mísseis caros. Essa é uma vitória tática e econômica para a Ucrânia. O papel das mulheres no exército deixou de ser simbólico. Tornou-se uma força real, decisiva no campo de batalha. Até o fim de 2025, espera-se que mais de 70 mil mulheres estejam na força de defesa, um aumento de 40% em relação a 2021. Antes a maioria ficava nos bastidores, logística, medicina, administração. Agora estão na linha de frente. Como comandantes de tanques, atiradoras de elite, operadoras de artilharia. Você conseguiria imaginar o impacto psicológico dessa mudança? Resta saber, até onde uma mulher pode chegar quando tudo ao seu redor desmorona. Essa transformação não é apenas uma questão de força, mas de resistência. Uma resistência que os estrategistas de Moscou não podem ignorar. E essa guerra de mudanças também está moldando uma nova sociedade, onde coragem e determinação substituem velhas estruturas. O aumento de mulheres na força militar ucraniana é surpreendente. De 70 mil, a expectativa é chegar a 100 mil. Em 2021, essa quantidade era muito menor, e a participação feminina era predominantemente em funções logísticas, médicas ou administrativas. Imaginem só, essa realidade mudou drasticamente.
Agora, muitas dessas mulheres ocupam posições no fronte na chamada zero ponto, onde olhares fazem guerra, tiros silenciam o ar, e o perigo nunca desaparece. Hoje, elas não são mais apenas enfermeiras ou operadoras de rádio. São comandantes de tanques, atiradoras de elite, operadores de artilharia e pilotos de drones FPV. Essa mudança não é só tática, é emocional. Cada tiro, cada movimento, pesa no psicológico do adversário. A guerra virou um jogo de mentes. Enquanto a propaganda russa insiste que o exército ucraniano está exausto, desmotivado, sustentado por mercenários ocidentais, a realidade na linha de frente refuta tudo isso. Sabem quem está lá? Pessoas comuns, muitas vezes com suas vidas destruídas, buscando vingança, com o coração inflamado de uma força que eles nem imaginam. Imagine a cena, soldados russos ouvindo o zumbido de drones, sentindo a presença de alguém que na calada da noite pode ser uma professora, uma mãe ou uma avó. Essa é a verdadeira guerra psicológica. O coronel André Verlotti descreve bem. Muitos homens foram para o fronte, alguns se esconderam, mas as mulheres, elas são ainda mais ferozes. Por quê? Porque quando destruíram suas casas, suas famílias, despertaram uma ira sagrada, intocável. Esse movimento não é só militar. Está mudando toda a sociedade ucraniana. Os papéis tradicionais de gênero estão sendo quebrados. Enquanto a guerra continua, as mulheres assumem cargos que antes eram considerados masculinos. Na produção de uniformes, coletes à prova de balas, equipamentos, tudo passou por uma transformação industrial rápida, adaptativa. O prolongar do conflito não enfraqueceu a sociedade, pelo contrário, está reforçando uma resistência social, uma força de vontade que cresce a cada dia. Essa expansão não para por aí. As forças femininas estão dentro do exército, aumentam suas capacidades e povoam o zero ponto. Cada uma delas carrega uma história de dor, coragem e esperança. São exemplos de uma nova era, onde o papel da mulher na guerra deixou de ser secundário. E o impacto na mente dos inimigos? Devastador. Cada mulher lá na linha de frente. Não como símbolo, mas como força vital. E o que isso significa para o futuro? Uma sociedade que nunca mais será a mesma, marcada por uma resistência que vai além do corpo, é uma luta de almas. Você sabia que criminosas saíram da prisão para formar uma frente de batalha contra Putin, transformando dor em vingança? Imagine o cheiro de lama no fronte, o som de explosões ecoando, e mulheres que nada têm a perder virando o jogo. Esse é o momento em que a guerra muda para sempre, humilhando as previsões russas e expondo sua fragilidade diante de uma resistência invisível. Primeiro, as mudanças na sociedade ucraniana. Isso iniciou um novo processo de adaptação industrial. Enquanto a prolongação da guerra era esperada para criar fadiga metálica na sociedade ucraniana, criou, pelo contrário, o endurecimento social. Os recursos humanos do lado do exército ucraniano não estão se esgotando. Ao contrário, estão se expandindo. A presença das mulheres nas linhas de frente repercute intensamente na opinião pública ocidental, criando uma narrativa que combate o cansaço do apoio. Você já imaginou Putin enfrentando não soldados treinados, mas mães e professoras vingativas nas trincheiras? Elas são a força invisível que vira a guerra ao avesso, contra um exército que subestimou a raiva feminina. Sinta o ar fresco fora da cela, o gelo da solitude trocado por calor da batalha, onde cada respiração é uma promessa de liberdade armada. E quando cercam uma mãe, elas se tornam armas imprevisíveis, chutando para escanteio qualquer doutrina militar. Professoras como Ina garantem a continuidade da vida civil, ao mesmo tempo em que apoiam a defesa militar, frustrando a estratégia russa de tornar a Ucrânia inabitável. As escolas estão abertas, as aulas prosseguem. Mas quando o sinal do recreio toca, as professoras correm não para abrigos, mas para baterias antiaéreas. Esse é um instante chocante onde a sociedade recusa se render. Os bombardeios estratégicos russos podem atingir usinas elétricas em alvos civis na Ucrânia. Mas não há chance de encerrar essa rede de vontade social. Veja o quadro geral. O erro fatal no plano do Kremlin para invadir a Ucrânia não é o estoque de armas ou a logística, mas o fator humano. A máquina de guerra de Putin mirou paralisar o povo ucraniano pelo terror liberado em lugares como Bucha, forçando obediência pelo medo. É aqui que a guerra psicológica e o efeito contragolpe entram em ação. Quando o terror ultrapassa um limiar para de incutir medo e se transforma em ódio puro, seguido de um plano frio de ação. Ao massacrar civis em Bucha, a Rússia não quebrou a resistência ucraniana. Pelo contrário, virou cada rua, cada janela e cada telhado em uma posição de tiro potencial. Essa situação é um beco sem saída estratégico para a Rússia. O som metálico das metralhadoras antigas ecoa na madrugada, rasgando drones iranianos Shahed, 136 com fogo cruzado coordenado por tablets.
Elas adaptam armas pesadas a corpos treinados na vida cotidiana, virando veteranas em noites cheias de risco. Não é mito, é a humilhação ao inimigo. Putin pensou enfrentar homens, mas deu de cara com bruxas que sabem usar o machine como se fosse uma extensão de si mesmas. Que reviravolta dramática afundar um enxame de drones caros com balas baratas, expõe a falência russa em derrubar a Ucrânia. Imagine o campo de batalha, lama fedendo a pólvora queimada, arrepio da pele ao toque frio de um rifle. Cenários como Bucha, onde violência ecoou nas ruas em 2022, agora viram disciplina militar. Médicas, manicures ou contadoras se transformam em protetoras noturnas do céu ucraniano. Elas não são oponentes aleatórias, fazem triângulos de fogo neutralizando enxames russos sem gastar fortunas. E Valentina, uma veterinária de 51 anos, conhecida como Valkyrie, dispara mesmo sem correr rápido, provando que mães encurraladas são mais perigosas que qualquer doutrina. O medo dela sumiu, virando coragem selvagem depois de ver um soldado russo ameaçar seu filho. Quem disse que guerra é só para jovens? Ela ri na cara de Putin, mostrando como dor transforma, surpreendendo o Kremlin com uma mobilização total. Mulheres como Valentina, Tequila ou Helena, uma ex-culinária de 36 anos que perdeu filho e marido em Vukovar, trazem risco inexplicável. Nada a perder significa tudo a ganhar. Elas avançam sem temor, com necessidade existencial, trocando criminosa por heroína diante da sociedade. O paradoxo? Até 70 mil mulheres na força ucraniana, crescendo para 100 mil até 2025, um aumento de 40%. Não mais só enfermeiras, elas comandam tanques, operam artilharia, pilotam drones FPV, helicópteros russostatais Yak-38 e Yak-141 parecem tolos contra essas guerrilheiras. Paranoia consome o inimigo, e se o sniper mirado for uma professora treinando alunos de dia? Colaboradores russos fogem, sabendo que mães vingativas comandam entre ruínas. Verlotti resume. Homens vão ao fronte ou se escondem, mas mulheres ficam mais selvagens, raiva sagrada despertada pela destruição de vidas e lares. Essa revolução abala papéis de gênero, preenchendo vagas em logística e produção com mulheres. A guerra não enfraquece, fortalece, reservas superam 10 milhões, virando batalha nacional contra 200 mil ou 300 mil previstos no começo. Putin subestimou a resistência, agora chora com reservas femininas armadas. Que vergonha maior para um invasor enfrentar força motriz de mães raivosas, onde crime vira coragem e prisão vira trincheira. Essa é a prova. Ucrânia resiste não só com armas, mas com espírito indomável. A força de Ucrânia é inegável. Desde o início do conflito, Putin imaginou uma resistência de 200 a 300 mil soldados. Hoje enfrenta uma nação onde cada mulher capaz de segurar uma arma é uma potencial combatente. São mais de 10 milhões de reservistas prontos para lutar. A balança da guerra virou de forma irrevogável naquela noite luminosa, com raios de luz que varrem as últimas ilusões de vitória de Putin. Não há lugar seguro. A noite agora pertence às mulheres ucranianas. E essa supremacia é apenas uma face do conflito devastador que está mudando tudo. Mas há algo mais profundo acontecendo. A guerra não é só feita de armas e batalhas físicas. Ela revela uma força interna que desafia até os maiores estrategistas. A resistência das mulheres, muitas saídas de prisões e escolas, mostra que o recurso humano da Ucrânia é mais profundo do que o Kremlin tinha previsto. Enquanto mapas mostram o movimento de tropas, os russos precisam considerar algo invisível. As pessoas comuns que saem à noite, caçando drones com visão noturna, e que estão prontas para defender seu chão. Essa nova realidade transforma a ocupação em um pesadelo para a Rússia. Cada pedaço conquistado vira um campo de batalha invisível, onde centenas de mulheres, como velhas feiticeiras ou guerreiras, aguardam o chamado. Porque uma simples mãe, uma ex-cozinheira, uma professora de matemática se transformam em símbolos de resistência. Porque naquela escuridão, longe das fortalezas e das linhas de frente tradicionais, elas despertaram um poder que ninguém consegue entender. O que antes era visto como apenas uma ameaça militar, hoje é um símbolo de uma revolução silenciosa. A beleza dessa história? Mesmo com as bombas, os ataques e as estratégias, eles não podem parar uma mãe que espera na rua, com a vontade de vingar seu filho. A batalha por Bucha, Kharkiv, e os céus turbulentos de drones iranianos, revelam uma guerra de emoções e resistência. As bruxas de Bucha, que ao dia eram donas de casa, mas à noite se transformam em caçadoras de drones kamikaze, usam equipamentos avançados, visores, câmeras térmicas, tablets, para transformar o medo em um arsenal de defesa.
Seus disparos oferecem uma resposta tecnológica e tática às ameaças modernas, algo que o Kremlin não consegue compreender. O poder de mulheres comuns que usam tecnologia sofisticada contra armas atuais. Nesse cenário, figuras como Valentina, a veterinária de 51 anos, se destacam. Quando um soldado russo ameaçou seu filho, ela escolheu vestir o uniforme de guerreira. Sua coragem é mais forte que qualquer medo. Ela sabe que na guerra não basta fugir. É preciso lutar com toda força, com toda esperança. E a narrativa continua. Cada mulher ali caçando drones, enfrentando medo, mostra que a resistência vai além do militar. É uma revolução social, uma mudança profunda na percepção de papéis e forças. Enquanto os russos queimam cidades e tentam esmagar o espírito ucraniano, elas reparam suas armas, treinam nas noites silenciosas, lutando por um amanhã. No final, isso é uma derrota anunciada para o Kremlin. Não há arma capaz de parar uma mãe, uma avó, uma professora que espera desesperadamente o momento de vingar a dor que lhes foi imposta. Assim, o céu de Bucha e os bastidores das trincheiras revelam uma verdade. A força de um povo não está só na quantidade de soldados, mas na coragem e determinação de cada mulher que, com audácia, desafia o império. Afinal, quem poderia imaginar? A noite pertence às mulheres de Ucrânia. E essa noite nunca mais será a mesma. A batalha mudou para sempre na noite em que luzes cruzaram o céu, varrendo os últimos vestígios dos sonhos de vitória de Putin. Não há lugar seguro agora. A noite pertence às mulheres ucranianas. Este domínio, porém, é apenas uma face da guerra. Quando o sol nasce, a luta se torna um duelo tecnológico mais perverso e letal, além das trincheiras. Imagine um campo de batalha onde força física é substituída por reflexos de milissegundos e precisão cirúrgica. Apresentamos a guerra de drones FPV. Quem acompanha essa guerra visível, não consegue ignorar as estatísticas assustadoras. Mulheres pilotando esses veículos têm uma taxa de sucesso impressionante, confundindo sistemas russos de guerra eletrônica. Entre elas, destaca-se Oksana, de 26 anos, codinome Fênix. Antes, ela era designer gráfico. Agora, seu armamento é um controle de videogame de $500 e óculos de realidade virtual. Essa tecnologia acessível transforma centenas de milhões de dólares em sucata, destruindo os tanques T-90M russos. O que antes parecia uma doutrina de força bruta está se dissolvendo diante de pilotos como ela. Dados do Ministério da Defesa ucraniano revelam uma verdade chocante: mulheres responsáveis por mais de 30% dos ataques com drones. E na mira da guerra moderna, essa quantidade só aumenta. Mas o que realmente torna essa participação irresistível para o inimigo? Como pequenas mãos que controlam pequenos dispositivos podem virar uma guerra de proporções épicas? O efeito dessas guerreiras invisíveis é devastador. Elas não estão na lama, encurraladas pelo combate corpo a corpo. Estão escondidas. Mas seu impacto ecoa pesadamente na estratégia russa. Cada disparo, cada voo, muda o rumo de uma batalha que se decide na velocidade e na tecnologia no coração. E a maior reviravolta. Enquanto o Kremlin tenta classificar essa resistência como uma questão de força, percebem que a verdadeira arma de ataque e defesa está na perseverança dessas mulheres. Porque, no final das contas, nenhuma força militar consegue derrotar uma mãe justa, que aguarda pacientemente seu momento para fazer justiça. Essa é a verdade que o Kremlin nunca entenderá. Você consegue imaginar? Um campo minado de tecnologia onde o medo se renova com cada golpe invisível. E no centro de tudo, essas heroínas anônimas com olhos fixos no inimigo, prontas para transformar fraqueza em vitória. Como uma pequena batida de asas, o que começa na sombra pode mudar tudo. No coração da resistência ucraniana, algo surpreendente acontece. Enquanto soldados enfrentam mísseis e bombas, as mulheres aparecem como donas do jogo. Elas não estão nas trincheiras apenas como combatentes. Estão liderando, salvando vidas, transformando o rosto da guerra. Quem imaginaria que por trás das linhas de frente, uma simples operação de drone poderia virar o jogo contra uma potência tão grande quanto a Rússia? Imagine o som agudo dos minhocas eletrônicos no céu. O zumbido dos drones FPV, a tensão no ar, o cheiro de fumaça e óleo queimado diante do risco constante. Essas mulheres com suas mãos que tremem de adrenalina controlam as batalhas silenciosas. E o que dizem as estatísticas? Mais de 30% dos ataques com esses veículos são feitos por elas. Uma equação sem solução para Moscou. Mas o que realmente surpreende é o cenário digital. Enquanto o exército russo tenta rotular esses fenômenos como forças especiais, a verdade é que uma estudante do ensino superior, no seu porão, manuseia um joystick com maestria. A guerra moderna não percebe fronteiras de gênero. Aqui só importam habilidade e inteligência. E a burocracia pesada de Moscou ficou para trás.
A história, porém, não é só destruição. Ela é de resistência e preservação. Nas linhas de frente, os chamados Anjos de Aço, uma equipe de mulheres, conduzem ambulâncias blindadas sob chuva de estilhaços. Conhecidas como os Anjos de Ferro, esses grupos desafiam a maior fraqueza do exército russo, a falta de valor pela vida humana. Uma mulher ao volante, com 32 anos, ignora minas e tiros para resgatar um soldado. Sua viatura, marcada por balas, é símbolo de esperança. Enquanto isso, os soldados russos assistem impotentes à coragem das mulheres dispostas a dar tudo. Para eles, feridos são uma carga, deixados para trás na hora do desespero. Essa diferença de moral é a maior arma invisível de Kiev. Uma psicose de medo e raiva se alastra pelo exército russo, alimentada por essa coragem feminina. Conhecer a verdade de que um soldado ferido pode ver sua salvação numa mulher ao invés de uma máquina de guerra desperta um terror profundo. No entanto, a batalha não está apenas no campo de batalha físico. É uma guerra de estratégias invisíveis, onde o coração e a alma fazem a diferença. Se a resistência dessas mulheres continuar, o que será do Império de Vladimir? Como uma jovem com um controle remoto na mão, consegue virar o jogo e desafiar uma superpotência? Você já pensou que por trás de cada operação de drone, há uma mulher que luta por liberdade? Essas guerreiras com suas mãos firmes e olhos determinados, mostram que o verdadeiro poder não está apenas na força militar, mas na coragem de quem vem de dentro. A resistência das mulheres ucranianas desafia todas as expectativas. Enquanto os homens enfrentam um conflito, elas desempenham papéis cruciais na linha de frente na tecnologia, na logística e na proteção. Do combate virtual às ações humanitárias, sua coragem assombra o inimigo, transformando o cenário de guerra. Mas até onde essa determinação pode chegar? Prepare-se para descobrir histórias que mudaram o curso da batalha, revelando uma força que ninguém esperava. As mulheres de Ucrânia não estão apenas lutando por liberdade. Elas reinventam a guerra com estratégias que surpreendem até mesmo os mais experientes. Em cada esquina, uma nova heroína surge, uma ex-cozinheira, uma ex-professora, uma veterinária. Seus nomes permanecem nos bastidores, mas suas ações reverberam pelo mundo. Com armas simples, tecnologia avançada e uma determinação inabalável, transformam a guerra em uma arena de esperança. O impacto dessas heroínas vai além das estatísticas. É uma guerra invisível de coragem e inteligência. Enquanto os tanques russos sobem as ruas, elas controlam os céus e as linhas de defesa, destruindo equipamentos de milhões com apenas um controle de videogame e uma câmera. Quem poderia imaginar que uma jogadora de videogame se tornaria a ameaça mais temida de um exército poderoso? E a batalha não termina aqui. A verdadeira reviravolta vai te deixar sem ar. E quando você pensa que tudo está sob controle, uma revelação chocante muda tudo. As verdadeiras forças por trás da resistência não são apenas armas ou estratégias, mas uma rede de mulheres que desafiam o próprio sistema. Elas se infiltram e se tornam a própria esperança de uma nação. A guerra de olhos no futuro começou, e o que acontece a seguir pode mudar o destino do mundo. Como esse movimento inédito pode transformar o conceito de batalha? Até onde esses atos de coragem podem nos levar? A resposta está nas mãos dessas heroínas silenciosas, cuja determinação ecoa em cada disparo, cada resgate, cada vitória. Você está preparado para descobrir o verdadeiro poder que cresce no silêncio da resistência? A história dessas mulheres ainda será escrita, e você não vai acreditar na reviravolta final.